Olá! Nessa análise audiovisual, nós vamos avaliar a anestesia do neuroeixo em paciente pediátrico anticoagulado. Qual seria a melhor conduta? A anestesia condutiva combinada à anestesia geral tem sido cada vez mais utilizada na população pediátrica. Complicações neurológicas, apesar de baixas, trazem consequências devastadoras e muito cuidado deve ser tomado em pacientes anticoagulados. Por isso, a Sociedade Americana de Anestesia Regional publicou sua última revisão em 2015, avaliando este fato. Vamos rever um caso clínico em que um adolescente de 11 anos, 41 quilos, após a ressecção de um sarcoma de Ewing de membros inferiores, necessitou a reoperação para fixação do membro inferior e retalho muscular. A indução da anestesia foi seguida do posicionamento de um catéter epidural na primeira tentativa com agulha de Tuí ao nível de L4 a L5 sem relato de complicações. Após 5 horas de cirurgia, foi feito o diagnóstico de trombose arterial aguda no enxerto durante a anastomose vascular. Foi necessária a administração de 1000 unidades de heparina e infusão de 5 unidades por quilo-hora. Ao final do procedimento, essa paciente foi estubada e o relato é que o exame neurológico era normal. Foi iniciada a enoxaparina com 1 mg por quilo de 12 em 12 horas para prevenção de retrombose e a primeira dose foi feita 13 horas após a instalação do catéter epidural. No 5º dia de pós-operatório, após a suspensão da enoxaparina por 24 horas, o laboratório mostrava plaquetas em número normal e NR-PTT normais. Foi retirado o catéter epidural sem relato de problemas e reiniciada a enoxaparina 5 horas após a manipulação na dose de 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. Diretrizes essas preconizadas pela Sociedade Americana de Anestesia Regional. Foram adotadas sem relato de complicações neste caso. Existe maior risco do aparecimento de hematoma epidural nos casos de procedimento traumático na manipulação do neuroeixo e também após o início da anticoagulação com menos de 60 minutos desta manipulação. A Sociedade Americana de Anestesia Regional, nos casos de cirurgia cardíaca, pela questão da anticoagulação e a possibilidade de ser iniciada com menos de 60 minutos, não apresenta diretrizes para bloqueio durante essas cirurgias. Porém, vários casos foram feitos e são vários eles descritos na literatura sem relato de complicações. Em se tratando especificamente da enoxaparina, o inibidor do fator 10A, devemos ressaltar o seguinte: nos primeiros 5 anos de uso, 60 hematomas espinhais foram relatados. Fato que se contrapõe aos 88 anos precedentes à utilização dessa droga, em que 61 casos foram relatados. Atualmente, existe uma indicação fora das especificações como sendo uma droga que serve de ponte pré-operatória para os pacientes anticoagulados em uso de varfarina para a realização de cirurgias. Nesse caso, vamos nos deparar frequentemente com pacientes anticoagulados previamente em uso de enoxaparina que vão ser submetidos às suas cirurgias. Nesse caso, devemos avaliar, sendo eles candidatos a bloqueio de neuroeixo ou regional, como devemos proceder. E o que a Sociedade Americana de Anestesia Regional pontua? A anticoagulação. Havendo anticoagulação com enoxaparina, qual dose de enoxaparina? Se for a dose terapêutica, essa dose é de 1 mg por quilo, de 12 em 12 horas. Essa dose ocorreu com tempo superior ou igual a 24 horas? Se a resposta for sim, podemos proceder ao bloqueio. Se por um acaso a resposta for não, essa dose tem um tempo de suspensão ou um tempo de administração inferior a 24 horas, o bloqueio está contraindicado. Se por um acaso a dose da enoxaparina for profilática, os tradicionais 40 mg, uma vez ao dia, se essa última dose ocorreu com tempo igual ou superior a 12 horas, podemos proceder ao bloqueio. Caso contrário, esse bloqueio está contraindicado. Isso foi parte de uma revisão publicada em 2015. Porém, em 2017, agosto de 2017, uma publicação recente avaliando o nível de atividade do fator 10A mostrou um dado alarmante. 25 pacientes estudados em que era coletada amostra de sangue próxima à manipulação do neuroeixo após a suspensão de dose terapêutica de enoxaparina, então próximo das 24 horas, e um dos 25 pacientes ainda apresentava faixa terapêutica da atividade da droga. A dosagem
próximo de 24 horas dessa última dose, segue as diretrizes relacionadas à Sociedade Americana de Anestesia Condutiva. Tempo da última dose esteve correlacionado com maior chance de termos o paciente ainda dentro da faixa terapêutica, o que predispõe a maior chance de hematoma epidural ou hematomas periféricos. O clearance de creatinina, que quanto menor, também há uma maior chance do aparecimento de pacientes com dose ainda terapêutica de enoxaparina. E também, quanto maior a idade do paciente, a maior chance, mesmo após as 24 horas, deste paciente ainda ter dose terapêutica desta droga. O que mostra que as diretrizes relacionadas na última revisão da Sociedade Americana de Anestesia Regional e Medicina da Dor podem não ser tão conservadoras assim. Dúvidas, sugestões ou críticas, entre em contato através do e-mail contato@nes4u.com. Um abraço.